Olá, meus irmãos, meu fraternal e cordial boa noite a todos. Com muito respeito, muita alegria, venho mais uma vez apresentar o Evangelho de Jesus em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Hoje com a questão 257 do Livro dos Espíritos, que estamos estudando pouco a pouco, já há algum tempo. Hoje eu vou ser bem econômico, com preces, com evocações, pois esta pergunta ela é bem extensa, ela é um ensaio, ela é um ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Tem muito aprendizado, é muito rico. Desta forma, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, aos bons Espíritos do Senhor. Vamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos agradecendo e pedindo também a autorização aos Espíritos do bem, aos irmãos da luz, às correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente de Eurípides Barzanufo, nosso patrono do Centro Espírita, qual frequentamos aqui e gravamos vídeos para os nossos irmãos, corrente também dos médicos, Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, enfim, todas as correntes que possam nos amparar, esteja conosco neste momento para ampliar a nossa visão. Então vamos adentrando ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2, capítulo 6, Vida Espírita, e hoje a pergunta 257, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. A pergunta é elaborada da seguinte forma: o corpo é um instrumento da dor, se não é a sua causa primeira? E pelo menos o corpo é o instrumento da dor, se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Esta percepção é o efeito, a lembrança que dela conserva. Pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Com efeito, o frio e o calor não podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode regelar-se, nem queimar. Não vemos todos os dias a lembrança ou preocupação de um mal físico produzir os seus efeitos e até mesmo ocasionar a morte? Todos sabem que as pessoas que sofrem amputações sentem dor no membro que não mais existe. Seguramente não é esse membro a sede, nem o ponto da partida da dor. O cérebro conservou a impressão. Eis tudo. Podemos, portanto, supor que há qualquer coisa de semelhante no sofrimento dos espíritos depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas. Nas aparições vaporosas ou tangíveis no estado do espírito no momento da morte, na ideia tão frequente de que ainda está vivo, na situação surpreendente dos suicidas, dos supliciados, dos que se absorveram nos prazeres materiais e tantos outros. Para compreender agora aqui, eu consegui fazer um resumo, eu junto com a internet e com os amigos
que nos auxiliam, né? Esse texto eu peguei, ele é elaborado por Liz Bittar e o site é www.oqueosespiritusdizem.com.br. E como eu disse, essa pergunta ela é um tanto extensa, né? Então a gente aqui tentou fazer um resumo. Para compreender como os espíritos estão desencarnados, podem experimentar sensações e sofrimentos como nós encarnados e atuar sobre a matéria, é preciso compreender o perispírito. Primeiramente, o perispírito. Por isso, reportamos a questão 257 do Livro dos Espíritos. Aí ele vem descrevendo de forma muito espetacular a resposta da pergunta 257. O perispírito é o liame que une a matéria do corpo. É tomada do meio ambiente, do fluido universal. Contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até um certo ponto a própria matéria inerte. Pode-se dizer que é a matéria quintessenciada. É o princípio da vida orgânica, mas não é da vida intelectual, porque esta pertence ao espírito, à alma. O perispírito é também o agente das sensações externas. Durante a vida, o corpo percebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se costuma chamar de fluido nervoso. O corpo, estando morto, não sente mais nada, porque não possui o espírito nem o perispírito. Da mesma forma, se pudesse existir perispírito sem espírito, esse não sentiria mais do que um corpo morto, pois que ele é apenas um agente de transmissão, sendo o espírito que possui a consciência. Sendo o perispírito tomado do meio ambiente, ele varia segundo a natureza dos mundos. A passar de um mundo para outro, os espíritos mudam de envoltório, assim como mudamos de roupa segundo as condições climáticas. Portanto, os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem-se de o perispírito terrestre e suas percepções. Consequentemente, se assemelham dos espíritos vulgares. Observação: não esquecer que o perispírito é um agente transmissor. Daí a necessidade dos espíritos, mesmo os evoluídos, se revestirem desse envoltório fluídico semimaterial que é o perispírito, para que suas sensações se assemelhem às nossas, ou seja, neste caso, que tenham as sensações grosseiras quanto às nossas. O corpo é um instrumento da dor, a alma tem a percepção dessa dor. As dores físicas são inerentes à matéria, sendo aquelas morais inerentes ao espírito. O homem encarnado sofre, por exemplo, frio ou calor. A alma, como sabemos, não pode regelar-se nem queimar-se. Entretanto, mesmo nas dores de ordem puramente física, a alma conserva a impressão dessas dores. É o caso, por exemplo, de pessoas afirmarem sentir dor em membros já amputados. E vamos continuando aqui. E é através do perispírito que são transmitidos os espíritos as impressões exteriores ou sensações que o corpo recebe. Da mesma maneira, é igualmente através do perispírito que o espírito age sobre a matéria. A rigor, no momento da morte, dá-se a ruptura do perispírito e do corpo. Entretanto, o processo de desligamento ou de desprendimento do perispírito com o corpo ocorre com maior ou menor facilidade e rapidez, segundo o grau de elevação moral do indivíduo, que o torna mais ou menos apegado à matéria e às coisas do mundo material. Nos primeiros instantes após a morte, o espírito não compreende a sua situação, não acredita que morreu,
sente-se vivo, vê seu corpo ao lado, sabe que é seu e não entende porque está separado. Esse estado dura o tempo que existir um liame entre o perispírito e o espírito. O perispírito e o corpo. Essa ligação produz no espírito sensações de sua vida corpórea, ou seja, estando o perispírito ligado ao corpo depois da morte, o espírito continua a receber impressões que ele caracteriza como físicas. Na realidade, o espírito não sente dores como quando encarnado, uma vez que as sensações de dor estão localizadas no corpo, nos órgãos que lhe servem de canais, Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. A dor que sentem não é a dor física propriamente dita, é um vago sentimento interior que o próprio espírito nem sempre tem perfeita consciência, porque dor não é localizada e não é produzida por agentes exteriores. É, antes, uma lembrança também penosa e, em alguns casos, mais do que isso. Conta-nos Kardec que certa vez o espírito de um suicida afirmava estar vivo e viam os vermes roerem sua carne. Os vermes não roíam o seu perispírito, mas seu corpo em decomposição. E assim o espírito tinha as sensações, como ele estava ainda ligado por um pequeno liame ao corpo, né, que ele é um suicida, ele sentia as sensações como se fosse, como se ele estivesse encarnado, né, como se fosse no corpo físico. Mas não, o corpo físico estava lá decompondo e como ele estava ligado ainda pelo perispírito, ele sentia essa tomada por real, né? Assim vemos espíritos queixares de frio, de calor, independente de ser inverno ou verão. Já dissemos que a ligação do espírito com o corpo após a morte persiste de acordo com o grau de aperfeiçoamento moral do ser desencarnado. Quanto mais o espírito se purifica, mais esterilizada se torna a essência do perispírito. A influência material diminui à medida que o espírito progride, tornando seu perispírito consequentemente menos grosseiro, atributos essenciais da alma. Isto é precisamente o que acontece com os espíritos completamente purificados, imunes a todos e qualquer influência da matéria. São, portanto, inacessíveis às sensações penosas oriundas da ligação do espírito à matéria, bem como aquelas agradáveis que provêm unicamente da matéria que conhecemos. O perispírito é o transmissor da sensação do corpo para o espírito e vice-versa. O espírito tem percepção, sensação, audição, visão, e essas faculdades são atributos de todo o seu ser e não apenas de certos órgãos, como ocorre com o ser encarnado. Os espíritos de ordem elevadas são inacessíveis às impressões da matéria, pois que seu envoltório exteriorizado não encontra mais meios de comparação na Terra. Daí nos referimos ao fato deles se revestirem do perispírito terrestre quando visitam a Terra. O mesmo não ocorre cujo perispírito é mais denso, mais grosseiro, menos purificado, pois que ele percebe os nossos sons, sente nossas dores, etc. Por estar mais ligado à matéria, essas percepções, entretanto, não se dão por uma parte determinada de seu organismo, como quando encarnado, pois, como já dissemos, a percepção, bem como a audição e a visão, são atributos de todo o seu ser, ou seja, a alma ou espírito tem, portanto, em si mesma a faculdade de todas as percepções, sendo que elas se libertam mais e mais à medida que se torna menos denso o espírito. Da mesma forma, a faculdade de ver é atributo essencial da alma, para a qual não há obscuridade
apresentando-se, porém, mais ampla e penetrante, como já dissemos, entre os que estão mais purificados. No primeiro momento da morte, a vista do espírito é sempre turva e confusa, esclarecendo-se na proporção em que se liberta e podendo assim adquirir a mesma clareza que tinha durante a vida, além da possibilidade de penetrar nos corpos opacos quanto à sua extensão através do espaço infinito, no passado e no futuro. Depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Sendo, portanto, as percepções atributos dos espíritos, e este não possuindo órgãos sensoriais, ele pode tornar suas percepções ativas ou nulas, o que vale dizer que os espíritos inferiores e superiores não ouvem e sentem o que quiserem ouvir e sentir, com exceção de serem forçados a ouvir os conselhos dos bons espíritos. Dito isto, vemos que, embora o espírito goze dessas faculdades, ele não poderá usufruí-las na sua plenitude à medida que se depure e se alcance seu aperfeiçoamento moral, visando atingir a perfeição absoluta. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros, conforme a classe que pertencem. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Conclusão. Como vimos, alguns espíritos continuam a sofrer mesmo após a morte do corpo físico. Constatamos igualmente que, muito embora a percepção, a sensação, a audição, a visão sejam atributos essenciais da alma, elas estão sujeitas às limitações do próprio espírito, que só se beneficia das potencialidades de tais faculdades à medida que se desenvolve e se depure. Seria, entretanto, irracional supor que um futuro irremediável tenebroso nos espera no além-túmulo. Devemos considerar que os sofrimentos que os espíritos experimentam, sejam da sorte que forem, são sempre consequência de maneira que eles viveram na Terra. Desta maneira, desde nossa experiência corpórea, podemos e devemos preparar o caminho de nossa libertação, usando o nosso livre-arbítrio conscientemente na busca do bem e do aperfeiçoamento moral e intelectual. Nesta ordem, os sofrimentos estão sempre em relação com a conduta, isso desde a via corpórea, e sofremos inevitavelmente as consequências de nossas más atitudes, portanto, os que sofrem é porque assim o quiseram, e só devem queixar-se de si mesmos, tanto no outro mundo como neste. Os sofrimentos que os espíritos experimentam após o desencarne são o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, e sempre em relação à sua conduta enquanto encarnados, sofrendo as consequências de seus próprios atos. Portanto, quanto mais estiver desligado da influência da matéria, menos sensações penosas sofrerá. Podemos, mesmo sob o envoltório corpóreo, purificar-nos e desprender-nos da matéria, não sofrendo assim suas influências após o desencarne. Busquemos, desde essa vida, domar as paixões animais, não sentir ódio, nem inveja, nem ciúmes, nem orgulho, nem egoísmo. Tratemos de purificar nossas almas através de bons sentimentos e da prática incansável do bem. Abstenhamos-nos de dar às coisas deste mundo maior importância do que elas merecem. Esse é o caminho para, desde já, despojarmos-nos pouco a pouco de nossas imperfeições que nos ligam
a matéria tal qual imã, impedindo-nos de galgar novos horizontes e benefícios de nós mesmos. Assim procedendo, ao libertarmos-nos do corpo tal qual de pesado fardo, não carregaremos conosco lembranças ou quaisquer resquícios dos sofrimentos físicos experimentados no mundo corpóreo, legando-os ao corpo unicamente, sem afetar nossos espíritos. Também desta forma nos libertamos dos sofrimentos morais, consequentemente de nossos maus procedimentos, e frequentemente muito mais pungentes do que aqueles de ordem física. Lis Bittar, ele elaborou esse texto em 2016, está lá no site. Quem quiser se aprofundar mais pode também entrar no site e ler mais sobre essa matéria. E, ao meu ver, gente, vamos já fazendo o exercício do desapego da matéria com as coisas do mundo terreno, né? Porque o futuro é certo para todos nós, né? Então, quando chegar o momento do nosso desligamento, vamos ter a consciência de que e deixar o corpo físico totalmente aqui na Terra, e lá no plano nós possamos, com a permissão de Deus, usar o nosso perispírito e que o nosso espírito possa usar o nosso perispírito sempre que precisarmos, principalmente quando visitarmos aqui o planeta. Desta forma, nós ousamos pedir a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, aos bons espíritos do Senhor, possam magnetizar e fluidificar todas as águas das nossas casas, colocando ali o remédio invisível, mas o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Vamos vibrar, gente, vibrar com muito amor pela paz no mundo, pela paz no Brasil, pela paz em nossos lares, em nossas cidades, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação dos presidiários, dos encarcerados, né, gente? Por todos os trabalhadores do bem, vamos vibrar cada vez mais no bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas. Vamos vibrar para o fim das guerras, vamos vibrar para o fim das catástrofes naturais. Nesse momento, peço em especial pelo nosso estado Pernambuco, aqui do Brasil, que está sofrendo muito com as precipitações das chuvas. Vamos vibrar pelo equilíbrio do clima no planeta, pela paz mundial e, por que não, por nós mesmos. Desta forma, nós ousamos a dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agradeço a todos por virem comigo até o final do vídeo, hoje um pouco extenso, e a gente tem assim uma perspectiva de não estender muito os nossos vídeos, né? Nós combinamos em fazer de média de 20 a 25 minutos de vídeo para que as pessoas que assistam não se tornem cansativo, né? Para as pessoas que assistem. E eu agradeço a vocês e peço a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que vocês tenham dias felizes, uma semana abençoada para todos, cheia de paz, de luz, de amor. E que assim seja, graças a Deus e graças a Deus.
Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.